Conversa com meu povo. Pão vivo para a vida do mundo. A Igreja nos oferece uma série de leituras do capítulo 6 do Evangelho de São João, em torno da multiplicação de pães e o discurso de Jesus a respeito do pão da vida. Podemos identificar a convergência que desemboca no anúncio da Eucaristia com as provocantes palavras do Senhor: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é minha carne para a vida do mundo. Daqui nasce a oportunidade para refletir sobre a Eucaristia e nossa participação consciente no mistério do corpo e o sangue do Senhor. As narrativas da instituição da Eucaristia se encontram na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 11, 23 a 29, e nos chamados Evangelhos sinóticos, Mateus capítulo 26, Marcos capítulo 14 e Lucas capítulo 22. Enquanto o quarto Evangelho se refere a modo de anúncio no capítulo 6, como acabamos de recordar. Nos Atos dos Apóstolos, as primeiras comunidades eram fiéis à fração do pão, primeiro nome da celebração eucarística, e eram ainda fiéis às outras características da vida cristã, a saber, a doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus, a oração e a comunhão dos bens. A celebração eucarística, especialmente no dia do Senhor, Páscoa semanal, tornou-se ponto de referência para a vida cristã, modo concreto e privilegiado de santificá-lo, no cumprimento de um dos preceitos da lei de Deus. A Eucaristia se manifesta assim como o cume e a fonte de toda a sua vida. É, em primeiro lugar, direito de a comunidade cristã participar da ceia do Senhor, tornando-se também um dever sagrado, como expressão de fidelidade ao Senhor que se faz presente no meio de nós. Vale a pena recordar a magnífica homilia de Bento XVI no Congresso Eucarístico Italiano em 2005. Dizia o Papa: este Congresso Eucarístico quis apresentar o domingo como Páscoa semanal, expressão da identidade da comunidade cristã e centro de sua vida e da sua missão. O tema escolhido, sem o domingo não podemos viver, leva-nos ao ano 304, quando o imperador Diocleciano proibiu aos cristãos, sob pena de morte, de possuir as Escrituras, de se reunirem no domingo para celebrar a Eucaristia e de construir lugares para as suas assembleias. Em Abilene, uma pequena localidade da atual Tunísia, 49 cristãos foram surpreendidos um domingo, enquanto reunidos em casa de Otávio Félix, celebravam a Eucaristia, desafiando as proibições imperiais. Foram presos e levados a Cartago para serem interrogados pelo procônsul Anulino. Foi significativa, entre outras, a resposta que um deles deu ao procônsul, que lhe perguntava por que motivo violaram a ordem severa do imperador. Respondeu: sem o domingo não podemos viver. Isto é, sem nos reunirmos em assembleia ao domingo para celebrar a Eucaristia, não podemos viver. Faltar-nos-iam as forças para enfrentar as dificuldades cotidianas sem sucumbir. Depois de atrozes torturas, os 49 mártires de Abilene foram mortos. Confirmaram assim, com a efusão do sangue, a sua fé. Morreram, mas venceram.
Agora nós recordamos a glória de Cristo ressuscitado, estes homens e mulheres. Sobre a experiência dos mártires de Abilene, também nós cristãos do século XXI devemos refletir. Também para nós não é fácil viver como cristãos, mesmo se não existem essas proibições do imperador. Trata-se de uma escolha muitas vezes difícil e ao mesmo tempo realizadora de nossa vida cristã. Sem o domingo, sem a Eucaristia, não podemos viver. No correr dos séculos, os cristãos aprofundaram o mistério eucarístico como comunhão com Cristo e os irmãos, renovação do sacrifício de morte e ressurreição do Senhor e presença real de Jesus Cristo. Realidades que nos atraem e nos sustentam para o testemunho a ser oferecido ao mundo. E agora nascem perguntas: como participar de modo consciente, ativo e frutuoso da Eucaristia? Primeiro, dela nos aproximamos com fé. Não se trata de mera lembrança, mas presença real da entrega do Senhor pela nossa vida e salvação. Não é uma reunião como outra qualquer, mas o acontecimento da cruz e da ressurreição do Senhor, mistério pascal posto à nossa disposição, para dele colhermos todas as graças de vida e santidade. Preparar-se adequadamente significa viver da graça e na graça de Deus. Como temos consciência de sermos frágeis e pecadores, sabendo que não merecemos tamanha comunhão com Deus, da qual temos premente necessidade, buscamos a reconciliação com Deus e com os irmãos. O sacramento da penitência, oferecido pela Igreja, é o caminho normal a ser buscado para o perdão dos pecados. Além disso, vale recordar e colocar em prática a exigência da reconciliação com os irmãos e irmãs. Depois, cada palavra, cada gesto, cada movimento, cada silêncio, tudo que se realiza na celebração eucarística pede inteireza de nossa presença e comunhão. Cada parte da missa, do princípio ao fim, pede consciência e envolvimento. Quem se aproxima do mistério eucarístico o faz porque reconhece o Senhor e a sua presença. Quem comunga é porque adora. Adorar para comungar, ser capaz de proclamar a realidade de sua presença real. E cada vez que nos aproximamos do tabernáculo em nossas igrejas, ali está uma lâmpada a alertar a presença do dono da casa. E podemos repetir: graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Nesses dias, recordamos dois grandes santos, cuja doutrina e prática de vida nos remetem ao sacrário: Santo Afonso Maria de Ligório e São Pedro Julião Eymar. Que eles roguem por nós para que cresça a nossa piedade eucarística. Do sacrário brota o culto eucarístico fora da missa, a adoração eucarística, a visita ao Santíssimo Sacramento e, de modo especial, a comunhão levada aos enfermos, além da possibilidade de receber a Eucaristia nas celebrações feitas nas comunidades, presididas pelos diáconos ou por ministros ou ministras extraordinários da comunhão eucarística. Terminada a missa, começa a nossa missão: ser comunhão, partilha, doação de vida para os outros, pois quem comunga na missa há de comungar na vida, não regateando generosidade, espírito de serviço, responsabilidade social, gestos que prolongam a entrega que Jesus fez em nosso benefício e em nós a toda a humanidade, pão vivo para a vida do mundo.
Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, neste final de semana, alguns acontecimentos de grande significado. Primeiro, neste domingo, segundo domingo de agosto, o Dia dos Pais. Dia dos Pais, Semana da Família, a Hora da Família. Então, chegue a cada pai de família, cada pessoa que tem essa graça de ser pai, a nossa saudação com muito carinho, o nosso desejo de que todos os que têm essa graça de ser pais de família experimentem de verdade a força que vem do alto para exercerem a sua missão. Um evento deste sábado, para quem me acompanha no sábado e para quem acompanha no domingo, vale como notícia. Nossa arquidiocese está envolvida na participação da Semana Social Brasileira e cada diocese ou arquidiocese ou prelazia devem fazer promoções que expressem realmente esta presença social da Igreja. E nós programamos, com a Pastoral das Ilhas e com a Cáritas, e com o envolvimento de uma série de instituições e pessoas, nós programamos neste sábado, na Ilha da Boa Vista, no Baixo Acará, uma ação social muito intensa, um dia inteiro. Começa com a missa que Dom Antônio celebra às 8 horas e depois começam os serviços. Atendimento religioso, as confissões, aconselhamento, encaminhamento para os sacramentos, serviços, bazar solidário, benefícios de INSS, assistência jurídica com a promotora de justiça, expedição de documentos, atendimento odontológico e médico, pediátrico, psicológico, ginecológico e clínico geral. Palestras educativas sobre melhor qualidade de vida, formação de lideranças, primeiros socorros, nutrição, horta comunitária, horta de plantas medicinais, manejo do açaí, empreendedorismo, impacto no meio ambiente e na sociedade, desafios humanos na pandemia. Teremos algumas oficinas durante todo o dia deste sábado. Musicalização, fabricação de sabão, remédios naturais, reaproveitamento de garrafas PET, serviço estético, corte de cabelo, maquiagem, massoterapia, esporte, futebol com torneio, queimada, vôlei, outras modalidades, apresentações culturais durante o dia, dança de carimbó, ciranda, danças regionais, repentistas, boi-bumbá e folia dos santos. Tudo isso, e aqui vem o dever da gratidão da nossa parte, do Antônio e eu, e também a Cáritas e a Pastoral das Ilhas, porque nós encontramos uma resposta impressionante de pessoas e instituições que estão apoiando esta ação social, que faz parte da Semana Social Brasileira, é uma das participações da nossa arquidiocese. Então, somos todos convidados a acompanhar, a apoiar e também pessoas que queiram ajudar-nos, porque teremos já agora no início de setembro iniciativas semelhantes daí por diante. Então, pessoas que queiram se envolver conosco, entrem em contato no telefone da Cúria 3215-7001 ou 3215-7002 para falar com a irmã Carmen, que coordena a Pastoral das Ilhas, e aí podem as pessoas se envolverem conosco. E é muito bom porque se espalha a prática da responsabilidade social e da caridade. E agora vamos às perguntas que as pessoas nos enviaram para o programa deste final de semana. A primeira pergunta é de Ana Caroline, da comunidade Missão Belém de Jesus. Eu queria saber em qual momento você definiu e decidiu seguir esse caminho sacerdotal e qual a sua dica para os jovens que querem seguir o mesmo caminho. Bom, eu agradeço a Deus porque a história da vocação de cada pessoa é diferente.
Eu me senti chamado ainda quando criança, quando quis fazer a primeira comunhão, meus pais me encaminharam e dali para frente, depois com o apoio de sacerdotes que entraram muito na minha vida e que ajudaram para eu levar para frente esta dimensão de vocação, então a escolha foi feita desde o princípio, porque as duas coisas caminharam juntas na minha história, a Eucaristia e a vocação. Mas depois eu sei que a maioria das pessoas identifica esse chamado de Deus na adolescência ou na juventude. A dica que eu dou é que cada jovem participe intensamente da vida da igreja. Ao participar da vida da igreja, com a sua oração, com a abertura à palavra de Deus, o compromisso com os serviços paroquiais, todos vão descobrir realmente o seu lugar e pode ser o lugar de formar uma família ou para o sacerdócio ou para outra forma de vida consagrada. Segunda pergunta é de Gabriel, também da comunidade Missão Belém de Jesus. Com a chegada da pandemia, a gente pôde notar o esvaziamento gradativo de muitos grupos de jovens. Eu queria saber qual a sua visão sobre esse problema e qual a sua sugestão para os coordenadores destes grupos para contornar esse problema. Veja, todas essas realidades, Gabriel, da vida da igreja tiveram, porque todo mundo ficou preso em casa, muitas pessoas se acomodaram, então é bom que você faça essa pergunta, porque não é que assistir à missa pela televisão seja a mesma coisa do que sair para a igreja para participar. Nós temos, e aí o Santo Padre orientou que nós bispos dessemos essa dispensa do preceito dominical enquanto durarem essas necessidades. Mas está na hora de voltar. E daí vem a minha resposta à sua pergunta. Repescagem, ir ao encontro das pessoas, convidá-las. Você, por exemplo, certamente participa de um grupo. Se vocês fizerem uma espécie de cacho, como um cacho de uva, você toma 10, 12 pessoas, o outro jovem, a outra jovem, pegam outros e começam a mandar mensagem, telefonar, convidar, envolver em iniciativas. Então é um começar de novo, expressão que eu usei essa semana com os nossos vigários episcopais, começar de novo e com zelo missionário, com disposição de ir ao encontro das pessoas. E porque realmente esse afastamento, essa desintegração aconteceu em todos os níveis de vida de igreja e da humanidade toda por causa da pandemia. Pergunta agora vem de Gustavo, sobre solenidade e festa. Diga, Gustavo. Eu queria saber qual a diferença entre solenidade e festa dos santos da igreja. Veja só, Gustavo, a igreja tem, vamos dizer assim, os níveis de celebração. O que é que passa na frente? A Páscoa. Depois da Páscoa, o Natal. Depois nós temos as chamadas solenidades do Senhor, por exemplo, Epifania. Então nós temos solenidades que dizem respeito a Jesus Cristo. Então são solenidades com grande importância, porque chamam a nossa atenção para um mistério central da nossa vida cristã. Temos solenidades ligadas à figura da Virgem Maria. Então a solenidade, ela é celebrada com muita intensidade. A missa com o canto do Glória, a missa com o credo e daí por diante. Então essa é a solenidade que nos chama a atenção para realidades mais importantes do mistério da nossa fé. A festa, como nessa semana celebramos na sexta-feira a festa da Transfiguração, então a festa é um nível de solenidade que não diminui nada aquilo que se celebra, mas que você não precisa solenizar com tantos níveis. Então isso é festa. Depois nós temos as memórias. As memórias, tem as chamadas memórias obrigatórias. São aqueles santos que são celebrados na igreja inteira naquele dia. Depois tem as memórias facultativas.
né? Por exemplo, na segunda-feira, amanhã é Santa Teresa Benedita da Cruz, que é Edith Stein. Então, uma comunidade pode celebrar ou não, porque depende também do conhecimento, da ligação da comunidade com aquele santo ou santa que é celebrado. Então, chama-se memória facultativa. Memórias obrigatórias, elas são aquelas que são celebradas na igreja inteira. Então, isso é para facilitar, porque de acordo com a cultura de cada ambiente, de acordo com a situação das pessoas, então varia o nível de celebração. Agora, eu celebrei na sexta-feira, lá na paróquia da Transfiguração do Senhor, no Curuçambá. Naquele dia, naquela paróquia, aquilo que na paróquia vizinha é festa, naquela paróquia, porque é padroeiro da paróquia, ali é solenidade. O dia de Santo Antônio. O dia de Santo Antônio caiu no domingo, mas se a paróquia é de Santo Antônio, naquela paróquia vira solenidade, então pode-se celebrar a missa do santo que é padroeiro, só naquele lugar. Não é que na outra paróquia vizinha você vai fazer a mesma coisa. Então, nas comunidades, nas paróquias, o dia do padroeiro ou padroeira torna-se solenidade. Por isso que você vai encontrar uma diversidade de celebração. O evangelho naquela paróquia foi um e na outra paróquia foi outro. Normalmente se celebra cada domingo aquilo que é o domingo, a não ser que aconteçam coisas extraordinárias, como, por exemplo, a celebração do padroeiro ou padroeira de cada paróquia ou de cada comunidade. Nos domingos, o domingo é celebrado com toda a dignidade, porque a nossa Páscoa semanal, aliás, como eu me referi na primeira parte do programa de hoje. Próxima pergunta vem de Liane, da comunidade João Paulo II. A minha pergunta é como se manter na fé em um lugar que todos vão contra ela? Os cristãos, se você acompanhou a primeira parte do programa, viu que desde os primeiros séculos houve perseguição. Eu acho que a gente tem que ser coerente com aquilo que acredita. O grande Papa São João Paulo II dizia que a evangelização começa com um testemunho. E a certa altura ele dizia assim: se você está num ambiente e alguém começa a perguntar por que você escuta mais, por que você tem mais atenção, por que você é mais disponível, aí começa a oportunidade de você dar testemunho da própria fé. Então, viver a palavra de Deus, voltar-se continuamente para a palavra de Deus. Se você vai à missa no domingo, guardar um ensinamento precioso, colocá-lo em prática durante a semana, ou como muitos fazem, cada dia colocar em prática uma palavra. É o método que nós usamos na Fazenda da Esperança. É interessante, a recuperação dos drogados não acontece falando de drogas, mas acontece falando da palavra de Deus. E o jovem ou adulto drogado começa a viver a palavra e se converte, muda de vida. Então é uma forma da gente se manter firme na fé e dar testemunho dessa fé que nós acreditamos. Outra coisa importante é que nós participemos de alguma experiência de comunidade, especialmente na nossa paróquia. Quando você vive em comunidade, o resultado é que você vai se sentir apoiado, apoiada, quando existem circunstâncias de maiores dificuldades. Próxima pergunta é de Maísa, da comunidade Missão Belém de Jesus também. A minha pergunta é: qual foi o testemunho mais marcante da sua vida sacerdotal? Maísa, eu tive muitas experiências bonitas que me marcaram a minha vida para caminhar na direção do sacerdócio. Posso dizer-lhe que eu tive alguns padres na minha infância que se transformaram como que num modelo, de uma referência para eu viver e ir adiante na minha vocação.
testemunho muito importante da minha família e testemunho de outras pessoas que conviveram comigo. Pessoas jovens ou idosas, mas que me marcaram profundamente. Lembro-me, por exemplo, de Zé Gomes Pimenta, tinha apelido de Dazinho, foi um operário que trabalhou no fundo da mina de Morro Velho, na minha terra, mina de ouro. Ele tinha 11 filhos. Era impressionante, eu acompanhei um pouco a família dele, depois momentos em que ele esteve enfermo. Então, é impressionante como aquele homem me chamava a atenção, ele, a esposa e os filhos, aquela fidelidade dele à igreja, a fidelidade à palavra, a vida de oração, a participação na Santa Missa. Então, esses testemunhos me ajudaram e davam vontade da gente ser parecido com essas pessoas, não só padres, mas também sacerdotes, religiosos, religiosas e daí por diante. Caríssimo irmão, caríssima irmã, eu desejo a bênção de Deus, especialmente para os pais de família, neste final de semana, mas para todos e para todas as famílias. E desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.